Boa noite a todos. Bom dia. Foi o truque para ver se vocês estavam acordados. Na verdade, eu estou enrolando aqui um pouco para ver se o palestrante chega. Mas vocês estão bem acordados, pelo jeito. Ainda bem, né? Então, bom dia a todos. Bom dia. Acho que passaram 10 minutos, eu não sei se ele vai chegar. O tema dessa manhã é educação espírita. Estamos enrolando um pouco para ver se ele chega, mas como ele não chegou até agora, então nós vamos falar um pouco de educação espírita também. Porque tudo dentro do doutrina espírita é educação. A base da doutrina espírita é educação. A base de Jesus é educação. É por isso que ele falava assim, né? Eu não vim para as pessoas sãs, eu vim para as pessoas que estão aflitas. Por quê? Porque ele era educador por excelência. Ele sabia que a aflição das pessoas vinha da falta de compreensão. Da falta de compreensão de tudo. Então a educação é o que, gente? O que é educação? Se nós perguntássemos a cada um aqui, o que nós responderíamos? O que é educação? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo participa do processo educacional, mas o que é educação? A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então você adquire uma série de hábitos e esses hábitos vão fazer parte da sua educação. Então esse é um processo educativo. Então quer dizer, nós participamos desse hábito em todos os momentos de nossas vidas. É convivendo na família onde nós primeiramente vai começar o nosso processo educativo. Perfeita a família. Essa é a base onde tudo vai começar. Onde tudo vai começar. E quem vai nos receber primeiramente? A nossa educadora por excelência. Quem que é a nossa primeira educadora? A mulher. Daí o papel fundamental da mulher diante dos desafios que a humanidade tem. Quem que recebe aquele ser que está voltando à vida? A mulher. A mulher hoje, ela é educadora em primeira instância. Para isso, ela precisa do quê? De ser educada. Talvez esse o grande erro da humanidade, se esquecendo dessa base. Essa base. A base da educação do mundo está na família. E a doutrina espírita reconhece isso, bem como Jesus. E a primeira que vai receber, e que já vai começar todo um processo de educação, chama-se mulher. A mulher mãe. Aquela que no útero já vai começar todo um processo educativo para com o seu filho. É o que a medicina nos diz hoje. A mulher já tem a compreensão hoje de carinho, a conversa, mesmo no útero com o filho, essa impressão ela é de fundamental importância. É de fundamental importância aquela troca positiva com ela já, com aquele ser que está voltando. Olha onde começa o processo educativo. Quem nos mostra isso? A vida, a realidade. E a doutrina espírita, assim como Jesus, ele só vem o quê? Autenticar isso. Que começa o primeiro processo educativo. Nós geralmente jogamos educação para a escola. Ilusão. A escola não tem obrigação de educar moralmente os nossos filhos. Essa responsabilidade foi dada aos pais. Então não adianta a gente tentar jogar uma responsabilidade que nos pertence aos outros. Então a família é com certeza o foco onde vai se ter o quê? O processo educacional moral dos nossos filhos. Olha a importância. Portanto, é uma instituição divina, que jamais vai acabar. Se a família acabasse, o que aconteceria? A gente voltaria para a barbárie, lá para os momentos de brutalidade, onde não existia o quê? Civilização, sociedade. Então a família é, com certeza, a base da sociedade. Então quer dizer que a nossa sociedade é violenta porque falta família? Não.
Porque muitas vezes falta compreensão do processo ao qual nós somos chamados pela divina misericórdia a correspondermos junto àqueles que estão chegando. É um processo que cabe aos pais. Então, o que é educação? É os hábitos que nós vamos ensinar aos nossos filhos. Vejamos, se eu sou uma pessoa intolerante, intransigente, viciada, essa é a impressão que eu vou causar no meu filho. No dia de eu chegar para ele e falar assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um jargão que não faz sentido. Por quê? Vai ser a impressão que vai fazer toda a diferença. Ou seja, o exemplo. Daí a razão de Jesus ser diferente de todos os outros que vieram antes deles e também depois. Que até Jesus era tudo diferente. Jesus, ele não deixou uma palavra escrita. Por quê? Propósito. O objetivo dele qual que era? Era mostrar que o exemplo fala mais alto que tudo. Então ele ensinava e depois mostrava como fazer. Então o seu exemplo é que era a pauta da sua grande missão. Ele ensinava através do exemplo. E fica muito mais fácil de entendermos e de compreendermos. Basta ver os nossos trabalhos, basta ver que nós vamos para as escolas, normalmente nós vemos uma experiência sendo realizada na nossa frente, que vamos montar um motor, por exemplo, de veículo. Se nos derem a peça e, logicamente, todo um manual para fazer aquilo, fica difícil. Agora, se uma pessoa nos mostrar como faz, facilita muito. É o exemplo. Então, você viu a teoria, agora você está vendo o quê? A prática. Daí a razão do processo educacional. Veja, sem a prática, fica muito difícil você passar a sua teoria. É por isso que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não cola. Você tem que mostrar como faz. Esse é o verdadeiro sábio. Ele mostrou que aprendeu e sabe fazer. É muito importante a gente pegar a mãe para dar umas lições bastante importantes para os filhos que muitas vezes conhecem. Hoje, aqueles que aprenderam a fazer o que os pais faziam, eles passaram por um processo de aprendizado dentro do lar. E como que foi isso? Vejamos o arroz. Hoje a gente tem uma internet que facilita muito, mas antigamente não se tinha. Como que se fazia o arroz? Você sabia que você tinha que colocar água, colocar numa panela e deixar esquentar, mas como que ele saía? Então a mãe ia lá, mostrava todo o processo e se aprendizava. Olha o processo de educação. Como que funciona? Eu vou lá, antigamente se escolhia o arroz, se comprava de forma diferente, hoje não mais. Mas, o que se fazia? Pegava o arroz, colocava com água numa panela, tá? E colocava os ingredientes necessários e deixava um tempo X para que ele ficasse de acordo com o seu gosto. Quantas vezes nós erramos antes de aprender isso? Mas quando nós aprendemos? Ouvindo falar? Não, fazendo. Vendo o exemplo e fazendo. Então, o objetivo da educação está nisso. Se nós pegarmos o processo de educação do mundo, nós vamos ver fora a fase. Se nós pegarmos hoje a educação que nós temos, que nós chamamos de educação moderna, o que é privilegiado? Vamos às escolas, pegando lá os institutos de ensino. Quando uma criança chega na escola, o que a escola oferece para que os alunos vão até ela? Qual a atração que tem? O que nós oferecemos? Uma escola com 40, 50, 60 alunos, onde o professor mal consegue conversar ou conhecer um deles, mal consegue, não tem o que? Interação entre aluno e professor, aí se vomita um monte de matéria e se faz uma prova, privilegiando sempre o que? A memória. Esse é o nosso ensino que vem desde que foi fundado aqui no Brasil, em 1800 e alguma coisa, os primeiros ensinos públicos. Se privilegia o quê? A memória. E se quer utilizar esse método no dia atual de ensino. Mas como nós vimos em casa, como que funciona? Através do exemplo. Então esse é o modelo que você tem que levar. Para quê? Para interessar a criança naquilo que você quer passar. Ou seja, despertar o interesse, despertar a curiosidade. Ou seja, uma educação ativa. Baseada em quê? Na relação pessoal.
Então a doutrina espírita, assim como Jesus, educa de qual forma? Porque a doutrina espírita nada mais é do que reviver Jesus. Através do quê? Do processo afetivo. Que nada mais é que o método que Pestalozzi também usava. Todos já viram falar de Pestalozzi aqui? Foi um dos homens que revolucionaram a educação no mundo. Então, esse método afetivo é o mais importante. Você conhece o aluno, você trabalha o aluno, você conhece as suas possibilidades. É isso que os pais fazem dentro de casa. É parar, é reconhecer o educando, é perceber os seus defeitos, é saber o quê? Corrigir isso. Não estimular o quê? O seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade. Ele não tem que ser o mais bonito do mundo. Não tem que ser o melhor do mundo, porque a beleza passa. O poder também, a juventude igualmente. E o que fica? Somente o amor, somente a afeição. Porque esse mundo está tão diferente hoje, que nós esquecemos a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo é a educação através do amor, da afetividade. Como nós estamos educando os nossos filhos hoje? Quem que nós estamos lançando na sociedade? Vejamos um exemplo claro. É aqueles pais que, mediante as birras dos filhos que não querem comer algo que eles fizeram com muito amor, não quer comer. Aí passa uma criança na rua. Você fala assim: se você não comer, eu vou dar para ele. Se você não comer, eu vou dar para ele. Aí a criança come mesmo sem querer, para você não dar para os outros. O que você está desenvolvendo em seu filho? O egoísmo. São coisinhas, são gestos pequenos que fazem toda a diferença. No futuro, o que vai acontecer? Ele vai se voltar contra você. Ele não quer comer, use outro método. Muito da comparação, muito menos isso. É a mesma coisa em relação aos brinquedos. Então são coisas pequenas que nós temos que começar o quê? A prestar atenção. É um trabalho nosso. E amanhã Deus falará assim para a gente: que fizestes dos filhos meus, que eu coloquei sob sua guarda. Então, quando nós começamos a falar em educação, nós não podemos esquecer nunca que esse é um trabalho imenso, a maior missão que os pais podem ter, de educar aqueles que Deus colocou em suas mãos. Fonte, muitas vezes, de muita dor, de muito sofrimento, mas esses são aqueles de quem nós precisamos, porque Deus não brinca com ninguém. Deus, muito pelo contrário, nos ama e nos quer todos felizes, mas a cristã é uma conquista nossa. É uma conquista nossa, do trabalho que realizamos. E como nós vamos chegar a isso senão junto às pessoas? Aí então nós temos a instituição da família. A família que tem que ser sempre resguardada e venerada. Porque sem ela não existe civilização. Sem ela não existe compreensão. Sem ela não existe fraternidade, solidariedade. Porque o objetivo é extrapolar a família para o mundo. É transformar o mundo em uma grande família. Essa é a mensagem pura do Cristo. Essa é a mensagem quando ele chega para João na cruz, diante do drama que está passando, diante da insanidade, da violência humana. Jesus está na cruz. Diante de todos eles, ele olha a sua mãe chorando. Vê João, o apóstolo, diante, junto dela. E fala: mãe, eis o seu filho. Filho, eis a sua mãe. É uma coisa pequena, mas de um alcance absurdo. Nesse instante, ele quebra a barreira do sangue, mostrando o quê? Que todos somos pais, que todos somos filhos, independente da família ao qual pertencemos consanguinamente. Ou seja, é a grande fraternidade e solidariedade que tem que existir.
Então é a família extrapolando além do sangue. Além do sangue, além dessa estrutura pequena que nós montamos, que chama-se o quê? Família consanguínea. É extrapolando além disso, além do parentesco familiar. É buscando agora uma família muito maior, que é a família dos laços da afeição. Queremos mudar o mundo? Temos que também nos educar. Agora, como educar os filhos se não nos educamos? Mas nos educar como? Dentro dos padrões do Cristo. E qual que é o padrão do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti. Aí está toda a lei. E aquele que caminhar por esse caminho, com certeza estará com Cristo. Por que nós não fizemos isso? Porque não buscamos compreender ainda o grande trabalho que nós estamos realizando aqui. Nós somos colocados nesse mundo, não fomos colocados nesse mundo pura e simplesmente por um acaso. Nós temos um objetivo. Nós somos colocados aqui com um objetivo. Um objetivo que Deus nos ama. E quem ama, jamais esquece seus filhos ou coloque um encanto que não é importante para ele. Nós fazemos isso com os nossos filhos, de colocar eles em alguns campos, de qualquer lugar, ou com um parente, ou com aquele que nós consideramos como pai. Não. Nós queremos os melhores lugares para eles, e Deus também quer o nosso. Porque Ele nos ama muito mais do que nós amamos os nossos filhos. Como dissemos, os filhos, nós somos momentâneos, e são de Deus. Todos os nossos filhos pertencem a Deus. Então, nesse momento que Jesus fala isso para João e para Maria, ele rompe o laço da consanguinidade, não só da consanguinidade, mas também das nações, mostrando que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e com objetivos comuns de nos auxiliarmos, de nos tornarmos fraternos, solidários, amigos. Para isso nós precisamos compreender o que nós devemos fazer aqui. Então, primeiro nós nos educamos para poder o quê? Educar os nossos filhos. Essa é a grande escola que nós somos chamados nesse processo. Todos nós fomos chamados a essa escola para entendermos, para compreendermos esse processo educacional e começarmos a praticá-lo. Então, primeiro compreendemos a teoria e depois colocamos na prática. Aí então, compreender o amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, vai fazer toda uma diferença. Mas como eu posso amar a Deus se eu nem consigo entender a Deus? Como eu posso amar a Deus se eu nem consigo compreender a Deus? Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande momento educacional. Então, fica bastante complexo quando nós não compreendemos isso. Então, quando eu compreendo essa mensagem grandiosa, eu começo a mudar a minha forma de entender as coisas. Se Deus me parece tão distante, Deus me parece muito distante. Mas veja, tem um segundo que é igual a esse, semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que eu vou fazer nesse processo educacional ao qual eu estou passando? É, logicamente, honrar a Deus através do trabalho ao meu próximo. Mas como que eu faço a isso? Fazendo a Ele tudo que eu gostaria que fizesse por mim. Tudo que eu gostaria que fizesse por mim. Esse sim é o processo mais correto de autoeducação que nós podemos ter. Por quê? Alguém levaria algum prejuízo ao seu próximo? Sabendo que esse prejuízo é para você mesmo? Então nós vamos aprender que tudo que fazemos em relação ao próximo vai voltar para nós. Porque essa é a lei. É a lei que dá a cada um segundo as suas obras. É distributiva, é perfeita. Então tudo que nós fazemos o próximo sofrer, em verdade estamos fazendo a nós mesmos sofrer.
Não fazemos nada ao outro. Engana-se quem acha que está prejudicando ao outro. O prejuízo é para si próprio. Não tem outro prejuízo que nós causamos, senão para nós mesmos. E aí nós começamos o quê? A compreender que para educar, eu tenho que me auto-educar. Eu não sou mais criança. A criança os pais conduzem. O adulto se auto-educa. O adulto se auto-educa. E agora eu quero sair o quê? Eu quero buscar a minha felicidade. E sempre eu vou começar a perceber, através das minhas experiências, que toda vez que eu prejudiquei o próximo, eu sofri as consequências. Toda vez que eu prejudiquei um irmão meu, eu sofri as consequências. E logicamente eu não estou sendo agradável a Deus, porque eu não estou agindo de acordo com o quê? Com os preceitos que Jesus nos trouxe, que nada mais é do que a lei natural. Então, trabalhando isso, eu vou começar a perceber o quê? Eu vou começar a perceber que tudo isso que é importante para mim. Então, conseguindo entender a importância, eu não vou prejudicar mais a ninguém. Eu vou estender o quê? As mãos agora de outra forma. Eu vou ser solidário. Mas isso é prática. É prática. Se nós não praticarmos, não adianta ter. Então o objetivo é colocar a lei em prática. Esse é o processo educativo de cada um de nós. E é isso que a doutrina nos oferece. Esse conjunto de hábitos que nós vamos adquirindo no relacionamento com o nosso próximo. É por isso que Jesus agia assim. Em todos os instantes. Nós vamos ver ele recebendo todas as pessoas. Não importava se eram fariseus ricos. Fariseus eram os líderes religiosos de uma das seitas que dominava. Não importava se eram os ricos fariseus, se era romano ou se era um plebeu, um escravo, um deserdado da sorte. Ele recebia todos, mesmo se fosse o quê? Uma mulher considerada de vida fácil. Ele não desprezava nenhum. Ele vivia o ensinamento constante que ele pregava, trazendo a todos o quê? A esperança, a alegria, a sua colaboração no processo de melhoria das pessoas que estavam junto a ele. E assim, logicamente, que ele ensinava como agir perante todos os semelhantes, que logicamente ele chamava de próximo. Então é todo um trabalho de educação que nós vamos realizar. Sem a sociedade, nós não teríamos como fazer isso. Então é necessário sim estarmos junto às pessoas para que fazermos isso. Isolados, como antigamente se pensava, o processo educacional não existe, porque você embrutece. É necessária a civilização, porque cada um traz o quê? Cada um traz a sua contribuição através dos seus conhecimentos. Então veja, quando nós pensamos em educação, nós vamos às aulas. Nós vamos às aulas de geografia. Para que serve isso? Aí é um processo falho da onde? Da educação, que não mostra que a geografia, assim como a geologia, é importantíssima. Por quê? Ali está escrita a história do nosso planeta. Lá nas camadas que a geologia nos mostra, está escrito as camadas, está escrita a história do nosso planeta. E nós vamos perceber que esse planeta tem alguns bilhões de anos. Que o homem apareceu aqui não somente há 6.000 anos, mas muito mais. E vamos perceber, por exemplo, que quando a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias, não foi isso que aconteceu. Mas isso quebra a grandeza divina? Não, só enaltece. Porque nós percebemos o que existem leis, não só para o nosso planeta, mas para este universo todo. Olha o processo educativo que nós temos. Olha a geologia nos mostrando a importância. Porque nós sabemos onde estamos pisando. Nós sabemos que somos milenares. E aí, o que nos mostra? A astronomia vem e nos rasga o céu. Nos mostrando o quê? A geologia nos mostra que não existe o inferno. Da forma com que nós esperávamos que fosse. Aí a astronomia nos rasga o universo. Nos mostrando o quê? Nos mostrando que nós não somos os únicos que existem nesse mesmo universo. Não é possível que, no número incontáveis de planetas, infinitos, só a Terra
o mais insignificante dele, tenha seres inteligentes. Isso é trabalhar contrário o quê? Contrário à luz divina, contrário à inteligência divina, que faria tudo isso sem utilidade nenhuma. Isso também é compreender a Deus através da compreensão de nós mesmos. De nós mesmos. É compreender que assim como Deus é a inteligência suprema, o amor absoluto, ele jamais erraria. Ele faz coisas perfeitas. Então nós começamos a trabalhar todo um processo em nós mesmos. Em nós mesmos, que esse é o nosso grande trabalho. É descobrir por nós mesmos, logicamente todos em conjuntos, uns com os outros, tudo isso. Esse é o nosso trabalho de aqui estar. E perceber o quê? Que nós somos importantes e muito importantes. Então nós começamos o quê? A passar as impressões como Jesus fazia. Recebia a todos e tinha uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, de carinho. Por quê? Porque isso é importante, gente. Esse relacionamento é importante. Nós não sabemos quanto custa isso para uma pessoa que está passando por um momento de aflição. Mas quem ganha mais? Você. Porque distribuiu o amor. Amar o próximo como a ti mesmo. E quanto mais você distribui o amor, mais cresce. Porque tem a retribuição. E aquela pessoa começa a amar também. Então ele vai se tornando cada vez maior. Cada vez maior. A gente só precisa experimentar isso. Só precisa experimentar esse processo educativo nos trazido por Jesus e, logicamente, agora, pela doutrina espírita, relembrado pela doutrina espírita. Ele não faz mais nada que relembrar os ensinos de Jesus. Logicamente, desenvolve também. Desenvolve, completa. Mas veja, a base foi lançada. A base educacional é a do Cristo, que é através da afetividade, através do contato. Mas que tipo de contato? O contato na sociedade, do dia a dia de cada um. Nós estamos nos educando todos os dias. E é isso que nós temos que fazer. Colocar em prática aquilo que Ele nos deixou há 2000 anos atrás. E que a doutrina agora vem só fortalecer. Então, o grande objetivo nosso, gente, é aprender a trabalhar essas potencialidades que todos temos. Por quê? Somos herdeiros divinos. O que nós temos dentro de nós? A herança divina. Esperando o quê? Que nós a trabalhemos para que elas sublimem, saiam de dentro de nós e reflitam externamente. Somos herdeiros dele. Esperando isso, isso é um trabalho nosso de autoeducação, de busca. Porque a herança já existe. Agora nós temos que começar a tomar posse dessa herança. Tomar posse da herança. E a posse da herança é que Jesus vai nos ensinar como fazer. Deus não quer o sofrimento de ninguém. E espírita também não gosta de sofrer. Tem esse jargão que diz que espírita gosta de não. Espírita compreende o porquê está sofrendo. É diferente. E tudo se torna mais leve. Compreende a razão porque ele está passando pelo sofrimento. E é isso que a doutrina oferece. Compreensão para que o futuro seja de forma diferente. Ou seja, compreendeu. Logicamente não vai errar mais. E daqui para frente a vida muda. Então, nós estamos trabalhando esse processo. Então, o espírito não está sofrendo. Ele compreende. Por quê? Porque ele está se educando dentro desse processo. Então, veja, todo o processo é uma continuidade. Veja, nós estamos aqui, estamos, todos. Vamos voltar aí 200 anos atrás. Como que eram nossas leis? A primeira delas, a mais terrível, era a escravidão. Isso hoje ninguém mais suporta. Ouvir falar nisso hoje é uma coisa terrível. Por quê? Porque nós somos melhorando. Todos nós somos melhorando. Mas por que isso? Por que nós melhoramos? Por que nós falamos nós? Porque existe Deus. E como que nós provamos isso? Vejamos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então ele tem todos os atributos que nós podemos imaginar no seu limite máximo. Ou seja, ninguém supera. Ele é bom, ele é justo, ele é amoroso, é inteligente, é tudo que você pode pensar. Todas as virtudes Deus tem no seu limite máximo. Todas, ninguém o supera, porque senão ele seria Deus e não eu. Pensando desse jeito,
nós vamos pensar assim: Deus, que é a inteligência suprema, a justiça e a misericórdia absoluta. Como que Ele poderia colocar-nos nós aqui como privilegiados? Todos aqui, como privilegiados, nascendo nessa época, logicamente, participando do fruto do trabalho de todos aqueles que vieram antes de nós. Qual o mérito que nós temos para ter isso? Vejamos, hoje nós temos uma tecnologia desenvolvida, temos as casas são melhores equipadas. E os que passaram, que não tiveram essa sorte, é injustiça divina? Mas se nós falamos que é uma inteligência, que ele é a justiça perfeita. Como explicar isso? Como explicar que existia escravidão hoje? As pessoas de pele escura não passam mais por isso há 200 anos passados. Porque Deus é injusto? Se você pegar uma existência única, Deus é injusto. Isso é um dos casos. Deus é injusto. Por que coloca um rico e outro pobre? E por que nós aqui, privilegiados, escutando todo esse progresso do trabalho dos outros? Que foi também um trabalho de educação. Por que essa sorte? Por que essa injustiça? Não. Se pensarmos um pouquinho, vamos ver que por trás disso existe uma lei que chama-se reencarnação. Nós colhemos os frutos do nosso trabalho no passado, que aí se acaba com a injustiça divina. Eu estava lá, agora vesti uma outra roupa, essa, e estou aqui agora. Só vendo a diferença entre cada um de nós aqui, nós percebemos isso porque Deus é justo. Sendo justo, Ele não pode dar a nenhum de nós aqui privilégios. Se hoje estamos nessa posição, estamos nessa família, estamos porque isso é o melhor para nós. Porque tem que ser justo. Sendo justo, todos têm que ter as mesmas oportunidades e o mesmo início. Senão não é justo. E se nós não concebemos Deus sem a justiça absoluta, então Deus não é Deus. Agora, como nós concebemos, o que acontece? Nós começamos a perceber o quê? Que não existe injustiça, mas sim que existe mérito e necessidades de cada um de estar no lugar onde está hoje. Por isso nós somos diferentes, nós não seríamos todos iguais, como produção e máquina de massa. Por quê? Se fôssemos matéria, mas como não somos matéria, somos diferentes, nós percebemos. Então aqui, só por aqui nós já percebemos isso. E qual que é a diferença? O processo educacional que cada um de nós fizemos. Então, uns estão na frente, outros podem estar mais atrás. Mas são as oportunidades que nós aproveitamos que vai fazer toda a diferença. Que vai fazer toda a diferença. Não só intelectual, como moralmente. Então, se sofremos hoje, estamos onde estamos, porque Deus é justo. E sendo justo, logicamente Ele nos colocou no local mais correto para nós. E o mais certo. Isso nós não podemos duvidar. Isso nós não podemos duvidar. Por quê? É um exercício de compreensão e de autoeducação. Não existe educação sem compreensão. Então nós percebemos que estamos aqui com um objetivo. E o primeiro deles é a família. Logicamente que esse é o nosso processo educacional primeiro. Se dentro da família nós não conseguimos exercer esse papel, nos enganamos. Porque lá fora também não vamos conseguir. Lá fora nós colocamos o verniz da educação, porque sabemos que vamos corrigir. E dentro de casa mostrando que nós somos. Muitas vezes tiramos, querendo impor coisas que muitas vezes não temos nem certeza se está certo. Não. A sua vivência vai definir. A sua forma vai definir. É o exemplo de Jesus, gente. É o modelo a ser seguido. E o modelo era de compaixão. O modelo era de tolerância, de paciência. O modelo era de caridade, era de amor. O modelo jamais foi exigente, jamais foi intolerante. Compreendia a todos e se doava a todos. Queremos ser felizes? Todos nós viemos aqui para ser felizes. Sigamos o modelo. Nos eduquemos pelos padrões de Cristo, mas compreendendo todo o trabalho. Jesus, Ele não é para dentro das casas religiosas. Jesus é para o nosso dia a dia. É para todos os instantes de nossas vidas. É em casa, no trabalho, no consumo, em tudo quanto é canto. Jesus, Ele serve para isso.
É o que nós vemos da sua vida, seu relacionamento em todos os campos, diante de toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer posição, nação, o que fosse, ele era sempre o mesmo, amoroso, atencioso, carinhoso, cuidava de todos, não se estressava com ninguém, era um modelo de harmonia, de paz, ao qual tudo nós devemos e, logicamente, queremos e vamos atingir. É um modelo padrão que Deus colocou para nós aqui, como crescimento de misericórdia. Portanto, quando falamos em educação, nós lembremos dele. Ele veio com um objetivo. Era o educador dos educadores. O educador por excelência. E seus padrões é o amor. E é isso que nós temos. Mas só para quando não. Para com todas as pessoas. O próximo, ele não estabelece limite no próximo. Ele fala do próximo. Ou seja, todas as pessoas que existem, com certeza são os nossos próximos. Tudo isso nos leva a quê? A cuidar da nossa vida. Não existe cuidado da vida sem cuidar da natureza. A natureza faz parte de nossas vidas. A destruição não cabe mais nos tempos que nós estamos vivendo. Jesus era amor. O amor não destrói. O amor só constrói. O amor só se expande. O amor tolera. O amor cria. O amor enaltece. O amor engrandece. O amor dá felicidade. Portanto, gente, se queremos ser felizes, ame muito e trabalhe muito para aperfeiçoar. Não é do momento para o hoje, mas com certeza temos as potencialidades divinas dentro de cada um de nós. E essas potencialidades estão esperando o nosso trabalho, fruto do processo educacional que todos nós devemos realizar. Que Deus nos abençoe, clareie os nossos sonhos. Não nos dê só um dia grandioso, mas uma vida grandiosa, fortalecendo-nos para o bom trabalho que temos que realizar. Que Jesus seja sempre presente em nossa vida. Graças a Deus.